Sede da Igreja Católica, o Vaticano é uma cidade-estado soberana, localizada dentro da cidade de Roma, a capital da Itália. Tem uma população estimada em menos de 1.000 habitantes e é a menor entidade territorial administrada por um estado em todo o mundo. Mesmo assim, o que não falta são histórias, acontecimentos e polêmicas importantes. No vídeo de hoje, apresentaremos 5 curiosidades sobre o Vaticano. E aí galera, tudo certo? Eu sou o Lucas Filo, estou aqui mais uma vez no Espalhável. Hoje estou aqui com meu parceiro Digo Black. E aí, Digo, tudo certo? E aí, meu querido, como é que tamo? De boa, mano, tranquilo. Hoje a gente vai falar sobre um tema aqui que é bem importante, assim, né? Tem muita história envolvida, tem muita curiosidade até das pessoas sobre, né? Porque é um lugar totalmente diferente do resto do mundo, que é o Vaticano. Tu deve se ter curiosidade sobre isso também, então acho que é um tema que a galera vai gostar. Então eu já queria saber qual é a meta de likes pro vídeo de hoje. Mano, pra bater eu quero 950 likes, mano. 950 likes, então é isso aí. Eu peço para que vocês também se inscrevam no canal se vocês não são inscritos ainda. Ativar o sininho também para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E agora, bora pro vídeo. Na quinta posição, a gente vai falar sobre o tamanho do Vaticano, porque essa é uma das grandes curiosidades que as pessoas têm. Muita gente pode saber já como funciona lá essa questão territorial, mas muita gente também não deve saber que o Vaticano é de fato um território muito pequeno. Ele fica então dentro de uma cidade que é uma cidade grande, que é Roma, cidade uma das mais importantes da história, até eu diria, né? Uma cidade repleta de história também, e tem o Vaticano lá dentro, então, que é considerado para muitos o menor país do mundo, com cerca de 900 habitantes e apenas 0,44 km². Nossa, mano, é muito pequeno realmente, né? Uma cidade 0,44 km². bem pequena mesmo, Oxi. e com tanta história, mas com tão pouco espaço, né? Os habitantes do Vaticano, então, são todos membros da igreja ou então funcionários do clero, e a cidade também tem sua própria estação de rádio, correio, sistema de telefone, sistemas bancários e também um batalhão de guardas suíços que cuida ali do Papa, que está em determinado momento, desde 1506. E assim, aqui só pra gente entender porque eu falei que para muitos é considerado o menor país do mundo, porque aqui tem bastante divergência. Porque apesar do Vaticano ser reconhecido como um país pela maioria das nações, ele não é considerado um país autônomo pela ONU. Inclusive, de acordo com Louis Gintner, que é um estudioso de países com menos de 1.000 km², então ele estuda esses países que podem entrar ali numa briga de menor país do mundo, que a gente já viu vários serem tratados assim, sempre tem muita discussão sobre isso. Ele diz que oficialmente o Vaticano é uma teocracia, ou seja, é como se eles fossem governados por Deus e representados então pelo Papa. E a ONU então não aceita a teocracia como um regime de Estado. Mas existem também outras nações pequenas que conseguiram então se livrar, digamos assim, de seus países de origem, serem considerados então países independentes, cidades, estados realmente consideradas como países, como por exemplo as Ilhas Marshall, que se tornaram independentes dos Estados Unidos lá em 1986. Mas claro, como eu falei, isso sempre vai gerar discussão, vai ter lugar que vai considerar o Vaticano um país, vai ter lugar que vai falar que não pode ser considerado país por conta disso, que a gente falou que quem governa lá é como se fosse Deus representado pelo Papa, e daí para a ONU, por exemplo, isso não é aceito, não é um regime aceito, mas sempre vai dar discussão. O fato é que o Vaticano é realmente um lugar muito pequeno e tem muita história também. Inclusive, está reconhecido pelo fato de ser o único país inteiro, ou então um território inteiro que é considerado país por muitos, reconhecido como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Esse título então foi concedido lá em 1984. Pô, tem bastante lugares, né? E coisas, né? Porque eu não sei o que entra na lista desse patrimônio, que é do Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, né? Tipo, tem bastante coisa que a gente vê, não sei o que, tal lugar. Isso aqui é Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. E ali é o lugar inteiro. Então assim, todo o Vaticano é um patrimônio mundial da Unesco. Então é um lugar que realmente bem tem importante, uma história, né? muito grande. Na quarta posição, a gente vai trazer pra vocês algumas curiosidades sobre a Capela Sistina. Já ouviu falar da Capela Sistina, Diego? Claro, mano, é a pintura, se eu não digo a mais bela, é uma das que mais impressiona, né? É um lugar que a gente aprende também na escola, já mostra bastante em Uhum. várias matérias, não só em uma matéria. Então, uma coisa que a gente ouve bastante desde a infância, muitos de vocês devem ter ouvido também, a gente vai passar aqui algumas curiosidades pra vocês. Eu falei sobre a pintura que tem nela, né? Porque a Capela Sistina é um tipo, como é que se fala? Não é um prédio, é uma cúpula. Uma capela mesmo. É uma capela, é que o nome do negócio lá que os caras fizeram lá em cima que eu não sei. Tipo, a estrutura, sabe? Sim. Mas a Então, mas capela... a pintura feita nela, toda a história que tem por trás Isso, também, aham. quem fez e tal, é muito importante, né? A Capela Sistina, então, é considerada um dos tesouros da humanidade e ela fica até meio que escondida no meio do Museu do Vaticano. Esse museu ele tem várias salas que são batizadas com nomes de grandes pintores, tem 70 mil obras e 54 galerias. Pra ter noção do tanto de coisa que tem lá, se você gastar apenas 1 minuto pra ver cada obra, precisaria de 48 dias pra ver todo o acervo deles. Então, Nossa. é um negócio realmente, como a gente falou, é um espaço tão pequeno
no Vaticano em si, mas com tanto conteúdo lá dentro. Que então, doido, né? esse é um dos exemplos, né? E no meio de todo esse universo de arte, então, desse universo de informação, tem a Capela Sistina. Mas aí, então, você pode se perguntar, por que falar dessa capela? Por que ela é realmente tão importante ou tão conhecida? Bem, tem um fator muito importante, que é o fato de ela ficar situada no Palácio Apostólico, que é justamente a residência oficial do Papa, então é lá que o Papa fica, então por si só isso aí já é um ponto bem importante. E a função mais importante da capela começou lá em 1870, quando ela começou então a ser utilizada como a sede do conclave, que no caso é o encontro dos cardeais que elegem o Papa. Inclusive mais de 50 papas já foram escolhidos a partir desse local. Agora então essa capela serve como a sede das nomeações mais importantes da igreja, inclusive lá são realizados, missas e cerimônias privadas lá dentro. Então regularmente tem missa lá com o Papa, claro, com cardeais, a guarda suíça também, que é muito importante, e outros membros do clero. E claro que entra outro ponto muito importante na história da capela, que ela também é conhecida por ter vários artistas conhecidos que contribuíram ali com as pinturas que constam nela. E o mais famoso, claro, é o Michelangelo. Esse Michelangelo aí é o das tartarugas? Esse mesmo, gostava dele, né? Eu gostava demais, mano. Ele faz cada quadro, completo, né? Muita coisa. E assim, ele entrou pra história pela participação dele na pintura e da Capela Sistina, mas de início, na verdade, ele não quis aceitar o trabalho. Isso porque ele não se considerava um grande pintor, ele achava que ele era um melhor escultor, então ele não estava convencido de que ele teria capacidade de pintar um lugar tão importante. Nessa época, inclusive, ele estava ali fazendo um projeto no mármore e na escultura do túmulo pro próprio Papa, mas então o Papa Júlio II cancelou essa encomenda para ele e disse que ele deveria mudar de projeto ali, então, e pintar a Capela Sistina. Acontece que o Michelangelo não gostou disso, ele queria continuar fazendo o projeto que ele estava fazendo, como eu falei, ele se considerava mais apto para fazer aquilo e não muito apto para fazer a pintura da capela, então ele não gostou, ficou realmente muito indignado, irritado. Isso fez, inclusive, com que ele fosse embora para sua casa lá em Florença. Mas o Papa Júlio II era realmente muito fã do Michelangelo, ele queria realmente que o Michelangelo desse sua contribuição em forma de arte, de pintura mesmo na capela, e insistiu bastante para que ele voltasse. Então o que aconteceu é que os guardas do Júlio II basicamente foram lá trazer de volta o Michelangelo de volta para Roma, então para o Vaticano. A força, então, de fato, foi realmente uma coisa forçada até para o Michelangelo naquela época, e ele acabou, então, depois de muita insistência, concordando em pintar o teto da capela, mas ele exigiu ter liberdade total para definir as pinturas. Pô, mas também se ele não aceitasse depois dessa, eu acho que não ia fazer pintura mais em nenhum lugar, né? Eu acho que era bom ele aceitar também, né? E além da Capela Sistina retratar temas religiosos, claro que são os mais importantes ali para a Igreja Católica em si, o Michelangelo também fez algumas homenagens à ciência e também à anatomia naquela obra, mesmo naquela época. Especialistas, então, depois analisaram toda a obra depois do resultado final dela e descobriram que o Michelangelo estava realmente muito à frente do seu tempo. Por exemplo, entre as pinturas tem uma forma semelhante a um cérebro e também uma medula espinhal no painel central, que é chamado de A Criação de Adão. Pô, e essa pintura, A Criação de Adão, é muito famosa, né? Que é onde tá lá Adão, e no caso Deus, né? Quase tocando o dedo, né? Que ainda gera muito debate, né? Que eles falam que Deus tava com o dedo todo esticado e Adão tem o livre-arbítrio, né? Que eles falam que, né, se ele quiser, ele pode esticar o dedo e tocar em Deus, ou se não, não, né? E ali onde Deus, no caso, está, que ele tá rodeado ali por uns anjos, né? Aquilo ali seria mais ou menos a medula espinhal, né? Que eles falam, né? Então, tipo, realmente o cara pra poder fazer uma pintura, como é que se diz? É subjetiva que se fala? Quando é algo que tu não vê logo de cara, só pesquisando? É, né? Subjetivo, Então o cara naquela época já fazia pinturas assim, que só depois de anos, né? Tipo, séculos, né? As pessoas iam olhar e falar, porra, olha tão famoso assim, o pensamento que o cara já tinha naquela época, tá ligado? Então é muito doido, mano. Ele tava à frente do seu tempo, como falaram. A teoria, então, diz que Deus estava dando vida e inteligência aos homens, enquanto a medula espinhal talvez representasse a relação de conflito entre ele e a Igreja Católica. Mas assim, teve coisa que não pegou bem nessas pinturas do Michelangelo. Por exemplo, algumas figuras nuas que ele usou ali nessa obra geraram discussões sobre imoralidade e também sobre obscenidade entre o cardeal Pian Pietro Carafa e o Michelangelo. Inclusive, até na época foi feita uma campanha para remover essas pinturas. O Michelangelo, então, ele alegava que os ressuscitados entrariam nos céus nus, como Deus os criou, mas a igreja, no geral, assim, não gostava muito dessa ideia. O Papa Paulo III, então, ordenou que as genitais fossem cobertas e foram feitas mais de 40 pinturas para esconder, então, o sexo ou pedaços íntimos de santos. Inclusive, essa moda chegou a Roma e teve muitas obras cobertas com aquelas folhinhas que ficaram famosas, vocês devem já ter visto também na época. Então, saiu desse momento. Pô, então isso é doido, né? Porque, tipo assim, a gente já viu, né, no caso, várias estátuas, várias fotos de estátuas. Aí tem estátua que tem, né, as genitais aparecendo, e tem estátuas que não tem. Pelados mesmo. Então deve ser, tipo, algo que foi feito antes,
ou algo que eles não conseguiram cobrir, né? Cobrir depois. Que doido. Na terceira posição, a gente vai falar sobre a economia do Vaticano, que é outro ponto bem curioso, que muita gente quer entender como o Vaticano se mantém, no que ele gasta, enfim, como gira a economia lá dentro. Basicamente, a economia do Vaticano vem bastante de doações feitas de todo mundo, então de pessoas que querem apoiar ali o que acontece dentro do Vaticano, seja então por igrejas subordinadas até alguns projetos de fundações religiosas também. E essa arrecadação então serve para suprir as contas do Vaticano, que eles também têm contas como qualquer outro lugar do mundo, principalmente contas com a evangelização mesmo, e também financiar programas sociais. Eles também têm um canal de donativos conhecido como o Óbolo de São Pedro, que é basicamente onde o doador envia fundos diretamente para o Papa. Mas além dessas doações, que são realmente muito importantes para a economia do Vaticano girar, tem outra forma de adquirir recursos ali que é muito forte para eles também, que é o turismo dentro do país. Como a gente falou aqui, eles têm museus, têm patrimônios da humanidade, na verdade o lugar todo é considerado um patrimônio da humanidade até pela UNESCO, então é um lugar que, como a gente falou, com certeza atrai muitos olhares e atrai também muitos visitantes, né? Então eles também fazem a economia girar. Sobre moeda, depois de um acordo que o Vaticano conseguiu fazer com a Itália, que estava representando a União Europeia, eles conseguiram ter como sua moeda o euro. Mas claro, por conta dessas maneiras de fazer a economia girar que são até diferentes de outros países do mundo, né? Claro que tem uma coisa ou outra que é semelhante, a questão do turismo é normal, mas questão de doação, esse tipo de coisa a gente não vê em muitos lugares, é realmente diferente ali no Vaticano. Por conta disso é sempre cobrado muita transparência orçamentária, eles mostrarem ali realmente com o que estão gastando, o que está entrando, para entender realmente como vai funcionar esse país que é assim como eles querem ser considerados, né? É porque também eles devem ganhar muita grana, né, mano? Então sempre vai ter uma discussão ali de onde tá vindo, quem tá doando, então sempre tem muita exigência de transparência por parte deles. E esse assunto fica ainda mais importante quando a gente considera que, para a leitura de alguns especialistas, historiadores, como por exemplo o ex-ministro italiano, o Andrea Riccardi, ele diz que o Estado não é realmente um Estado, porque eles não têm impostos e também não têm uma dívida pública. Eles não têm uma dívida pública como outros países a gente sabe que tem. O Brasil, por exemplo, tem uma dívida pública enorme, o Vaticano não tem essa dívida, então eles também têm uma dinâmica diferente nesse sentido. Eles contam então com o rendimento dos seus próprios bens, do que eles têm ali, o que esses bens rendem para eles, e também com as ofertas dos fiéis, e como a gente falou, tem fiéis no mundo todo que ajudam o Vaticano. Essa tendência, então, ela está totalmente ligada à opinião e à fé do público dos católicos, então sempre haverá uma cobrança também por conta disso. Esse ano, para a gente ter noção, o Vaticano divulgou números do seu principal fundo. De acordo com o balanço que considera os números de 2021, então, porque 2022 a gente ainda está passando, né? Provavelmente esses números vão sair só no ano que vem. Os números de 2021, então, mostram que as contribuições foram de 46,9 milhões de euros. É grana, hein? Se a gente comparar com números divulgados anteriormente, por exemplo, a arrecadação caiu 15% em relação a 2020, 18% em relação a 2019 e entre 2015 e 2019 a redução foi de 23%. O ministro da Economia do Vaticano, que é o padre Antônio Guerreiro, ele disse que a queda em 2021, então, desses números que a gente está citando, foi por boa parte por causa da pandemia, quando muitas igrejas foram fechadas. A gente sabe que isso realmente afetou o mundo todo, não só o Vaticano, né? Porém, tem outro lado, porque muitos católicos já afirmaram que pararam de contribuir com o local por conta de escândalos financeiros do Vaticano, como, por exemplo, um que envolveu a compra de um prédio em Londres. Inclusive, esse investimento do prédio em Londres está no centro de um julgamento de corrupção que está em andamento, então até mais pra frente, dependendo do que for sair como resultado ali, a gente pode trazer aqui pro pessoal no canal, que é um tema bem interessante se vocês gostarem. Já os gastos do fundo totalizaram 65,3 milhões de euros, deixando então um déficit de 18,4 milhões de euros, que foi então coberto por algumas outras receitas do Vaticano. Além de divulgar os números em si, eles também divulgaram a forma que eles gastaram ali esse dinheiro, né? Como, por exemplo, 55,5 milhões de euros usados para ajudar nos custos dos departamentos do Vaticano, as embaixadas que eles têm pelo mundo, também a estrutura de comunicação deles e também ajudar igrejas locais. E então, cerca de 10 milhões de euros desse fundo foram destinados a 150 projetos de assistência direta, incluindo ali projetos que ajudam pobres, crianças, idosos, também vítimas de desastres naturais e guerra. Na segunda posição, a gente vai falar de algumas polêmicas envolvendo os papas do Vaticano. A gente sabe que os papas, eles tiveram um papel muito importante em toda a história, são pessoas conhecidas pelo mundo todo também, e muitos ali se envolveram também em temas polêmicos. Por exemplo, até alguns de vocês podem se lembrar de quando lá em 2021 o Papa Francisco falou sobre o Brasil, em uma das falas dele sobre o Brasil, ele já falou bastante coisa sobre a gente, ele fez uma resposta ali, uma pergunta brincando, ele falou: "Vocês não têm salvação, muita cachaça e nada de oração." Ó, mandou até uma rima, hein? Fez já um beat legal por trás ali já... Já tava um rap. Bom, mas isso foi sobre o Brasil, porque a gente já viu declarações muito mais pesadas, até declarações mais sérias e que não pegaram legal com alguma parte da sociedade. Por exemplo, lá na época do João Paulo II, teve um momento que ele falou sobre métodos contraceptivos e ele relacionou anticoncepcionais com a prática do aborto.
Ele disse o seguinte: a igreja condena como ofensa grave à dignidade humana e à justiça todas aquelas atividades dos governos ou de outras autoridades públicas que tentam limitar por qualquer modo a liberdade dos cônjuges na decisão sobre os filhos. Consequentemente, qualquer violência exercitada por tais autoridades em favor da contracepção e até da esterilização e do aborto procurado é absolutamente de condenar e de rejeitar com firmeza. Então, como ele deu a entender nessa declaração, ele achava que uma mulher que usa anticoncepcional está basicamente praticando aborto, e a gente sabe que é uma coisa muito diferente, né? Não e os caras ainda falam que pode ser até uma coisa de... É que a palavra eu não posso falar, senão o YouTube vai desmonetizar. Mas, tipo, de tirar a vida da pessoa ali. Mas, no caso, não é uma pessoa, né? É um feto ainda. Problemático aí, ó. Comente delicado. O que você acha aí. Comentem aí que é um assunto bem delicado, né? E já na época em que o Papa era o Bento XVI, uma de suas declarações sobre os muçulmanos, lá em 2006, foi bem criticada. Ele disse o seguinte: mostra-me então o que Maomé trouxe de novo. Não encontrarás senão coisas más e desumanas, tal como o mandamento de defender pela espada a fé que ele pregava. Outra declaração polêmica do Bento XVI foi quando ele tentou elogiar os projetos que as instituições católicas desenvolviam lá no continente africano aos doentes de SIDA, que seriam síndrome de imunodeficiência adquirida, onde ele disse: a realidade mais eficiente, mais presente em primeira linha na luta contra a SIDA é precisamente a da Igreja Católica, com seus movimentos. Diria que não se pode superar esse problema da SIDA só com dinheiro, mesmo se necessário. Mas se não há alma, se os africanos não ajudam, não se pode superá-lo com a distribuição de preservativos. Ao contrário, aumentam o problema. Então, como vocês podem ver, esses foram apenas alguns exemplos, tem muito mais coisa que a gente fosse falar tudo ia dar um vídeo extremamente longo. Então a gente pode ver que os papas, que são pessoas ali que são reconhecidas como as mais importantes para a Igreja Católica em si, então eles têm uma relevância muito grande para milhões de pessoas em todo o mundo, eles já falaram sobre muitos assuntos polêmicos, muitos assuntos delicados e, claro, isso gera muito debate. Na primeira posição, a gente vai falar de mais polêmicas, mas esse é um polêmico diretamente do Vaticano em si, coisas que aconteceram dentro daquele meio, não exatamente declarações polêmicas dos papas. Por exemplo, teve uma polêmica muito importante que surgiu lá quando um jornalista francês, o Frédéric Martel, lançou um livro chamado No Armário do Vaticano, lá em 2021. Ele diz então que esse texto que ele publicou no livro é o resultado de uma investigação que ele fez por mais de 4 anos em vários países, entrevistando dezenas de cardeais, bispos, padres, seminaristas e pessoas então muito envolvidas e muito próximas com o Vaticano. O que ele disse então foi o seguinte: à medida que avancei na pesquisa, descobri que o Vaticano é uma organização gay no nível mais alto, uma estrutura formada em grande parte por pessoas homossexuais que durante o dia reprimem sua sexualidade e a dos outros, mas à noite, em muitos casos, pegam um táxi e vão a um bar gay. Uma de suas fontes que ele usou naquele livro, então, chegou a garantir que 80% dos padres do Vaticano são homossexuais, mas é um dado que ele não conseguiu confirmar, então a gente tá falando aqui da interpretação da investigação desse autor em si, né? Porém, de acordo com o próprio autor, não é que ele quer mostrar o tanto de homossexual que existiria na igreja de acordo com a investigação dele. O problema para ele, lá dentro da igreja, não tem a ver com a orientação sexual em si dos padres, mas sim como é tratado esse assunto, como seria um assunto de 2 pesos e 2 moedas. Ele disse o seguinte: como muitos bispos são gays, eles têm medo de escândalos, da imprensa e, no fim das contas, deles mesmos. Eles protegem os agressores não para encobrir os abusos, mas para que não descubram que eles mesmos são homossexuais. Não estão apenas protegendo o agressor, estão se protegendo. Pô, mas se for pra parar pra pensar, isso é uma acusação bem pesada, né? É bem forte. Não que, né, tipo então. assim, não que um cardeal não possa ser homossexual, tá ligado? Mas, tipo, que nem ele tava falando ali, que os caras não reprimem o agressor porque estão se protegendo, tipo, isso aí é um bagulho bem forte. Por medo de descobrirem a orientação deles, algo tá ligado? Tipo. É bem pesado. Então, por isso que a gente tá falando aqui que é a interpretação também do livro que esse jornalista fez. Sim. E algo que deu muita polêmica na época, né? Claro que a gente tá falando aqui o que ele tá falando é bem pesado. Uma investigação dele que deu muita repercussão e, claro, porque é um assunto realmente muito importante, né? Lá em meados de 2009 e 2010, por exemplo, o Vaticano recebeu muitas denúncias graves de pedofilia na igreja. Segundo essas denúncias, dioceses locais e o próprio Vaticano, então, foram cúmplices nos acobertamentos de vários casos de pedofilia. Por exemplo, não punindo padres que praticaram então esse crime e às vezes apenas mudando eles de cargos, que é algo que a gente já viu em outros lugares também, em empresas, em outras organizações, até em governo também, em outros tipos de governo, né, por todo mundo. A gente vê às vezes isso de alguém ser denunciado por alguma coisa, às vezes não se confirma, mas também não se nega, mas para tentar distanciar um pouco o foco do cara ou da pessoa que fez a agressão, só fala: ah não, essa pessoa agora vai ficar em outro setor, longe às vezes de quem denunciou. É igual o famoso ditado, né? Tapar o sol com a peneira. É meio
meio que assim, a gente não vai garantir o que aconteceu ou não aconteceu, mas vamos deixar a pessoa em outro lugar pra não pra fazer deixar mais, passar. digamos assim. É, tipo isso. Na época, inclusive, o Papa Bento XVI aceitou a responsabilidade pelos episódios e falou em pecados dentro da igreja. Ele encontrou várias das vítimas que denunciaram esses abusos e emitiu também um inédito pedido de desculpa. Além disso, ele pediu para que os bispos passassem a notificar os casos de abuso, algo que já deveria ter sido feito antes, é claro, mas ele fez esse pedido para reforçar esse tipo de coisa e também criou ali novas regras para apressar a apuração de denúncias de pedofilia. Para os simpatizantes da época do papado do Papa Bento XVI, foi esse o Papa que mais agiu contra os abusos, mas esse momento também teve seus críticos. E esses críticos dizem que ele demorou bastante tempo para entender a seriedade desses crimes que foram notificados, o que serviu então para que os abusos continuassem sem respostas por anos. Então, como vocês podem ver, é um assunto que tem muita história mesmo, né? A gente falou aqui de muita coisa e ainda tem muita coisa que a gente poderia ter falado. A gente teve até que filtrar aqui, né, para não dar um vídeo muito longo para vocês, mas se vocês se interessarem pelo assunto, que é um assunto bem curioso, com muita história, como a gente falou, a gente pode fazer uma parte 2 aqui, enfim, e seguindo falando sobre esse assunto. Então comenta aí se você gostou da forma que a gente abordou esse vídeo, do assunto aqui também, dá sua opinião também sobre alguns dos assuntos que a gente comentou nesse vídeo. É isso aí, tamo junto, até a próxima.